Questão VUNESP 2019, uma questãozinha mais rebuscada um pouco, de regra de 3 composta. Vamos lá, diz assim: em um órgão público, um grupo de trabalho com 15 funcionários é formado para elaborar uma tarefa. Verifica-se que, após 8 dias do início do trabalho, apenas 30% da tarefa havia sido elaborada. Opa, com essa parte inicial da leitura já podemos criar a primeira linha da nossa regra de 3. Então vamos dizer assim, ó, número de funcionários, número de dias e obra. Obra é o serviço, tá certo? Então a questão começou falando que são 15 funcionários que foram contratados para fazer uma tarefa e após 8 dias de trabalho, eles haviam feito apenas 30% desta obra. 30% desta obra, ok? Aí a questão continua dizendo assim, ó, em função disto, mais 5 funcionários foram incorporados ao grupo. Mais 5 funcionários. Então, se eram 15 funcionários originalmente e entraram mais 5, significa dizer que passamos a ter 20 funcionários agora trabalhando. Então, mais 5 funcionários foram incorporados ao grupo a partir do 9º dia. A partir do 9º dia. Dando continuidade ao trabalho. Dando continuidade ao trabalho. Supondo que, vamos lá, supondo que todos os funcionários apresentam desempenhos iguais e constantes, tem-se que toda a tarefa, incluindo os 8 dias iniciais, será elaborada ao final de quantos dias? Então, o que nós vamos tentar descobrir agora, nessa segunda linha da regra de 3, é o seguinte: dispondo agora dos 20 funcionários e não mais apenas 15, quantos dias serão necessários para completarmos toda a obra? Ora, se 30% da obra já havia sido realizada, para fechar o total da obra, estão faltando quantos? 70%. Ah, professor, estão faltando 70% para concluir todo o serviço. Então, esse X que está bem aqui vai indicar o número de dias além daqueles 8 primeiros. Vejam, além dos 8 primeiros que já haviam sido trabalhados. Nestes 8 primeiros, os 15 funcionários já haviam feito 30% da obra. Quantos dias mais X serão necessários para completar o restante, os 70% restantes da obra, dado que agora são 20 funcionários? Depois que nós descobrirmos esse X, nós vamos ter que fazer algo além, tá certo? Vamos com calma, vamos pensar com calma, vamos lá. Então, feito isso, nós temos agora que fazer aquela análise, sempre comparando uma coluna que não tem o X com a coluna que tem o X. E eu já disse a vocês na questão passada que esta análise é a alma do assunto, regra de 3. Você precisa fazer com muita calma para não se equivocar, ok? E quando estiver comparando uma coluna que não tem o X com a coluna que tem o X, a outra coluna que fica fora é como se ela fosse uma constante, ok? Então vamos lá, vamos pensar juntos aqui. 15 funcionários, olha aí, ó, vamos comparar a coluna dos funcionários com a coluna do X, que é a coluna dos dias. 15 funcionários fazem um serviço em 8 dias. Em 8 dias. Se houver mais gente trabalhando, se houver 20 funcionários agora, aumentou o número de pessoas trabalhando, para fazer o mesmo serviço, vão precisar de mais dias ou menos dias? Ah, professor, se tem mais gente trabalhando agora,
então precisaremos de menos dias para terminar o mesmo serviço. Aí você vai argumentar, professor, mas aqui eram 30%, aqui passou para 70%. E eu vou falar mais uma vez, se eu estou fazendo a análise dessas duas grandezas, número de funcionários e número de dias, é como se a outra grandeza que não está sendo analisada agora fosse uma constante. Então não vou, nesse momento, pensar que eram 30%, aumentou para 70%. Não! É como se essa obra fosse um serviço único. É assim que você raciocina, ok? Então vamos de novo. Se 15 pessoas gastam 8 dias para fazer um serviço, um determinado serviço, para fazer este mesmo determinado serviço, se houver mais gente trabalhando, gastarão o quê? Mais dias ou menos dias? Gastarão menos dias. Portanto, vejam que aumentou o número de funcionários, diminuiu o número de dias para concluir o mesmo serviço. Aumentou uma grandeza, diminuiu a outra. Portanto, você vem aqui na coluna que não tem o X e coloca a letra I de inversamente, já que essas duas grandezas se movimentaram em sentidos contrários. Aumentou o valor de uma, diminuiu o valor da outra. E agora vamos fazer aqui o estudo comparativo entre o tamanho da obra e o número de dias. Vamos lá. Agora você já sabe que aquela primeira coluna do número de funcionários está fora desta análise. É como se fosse um valor constante. Ah, muito bem. Então vamos lá. O raciocínio vai ser o seguinte. Para um grupo de pessoas fazer 30% de um serviço, essas pessoas gastaram 8 dias para fazer 30% do serviço. Agora, para este mesmo grupo de pessoas fazer um serviço maior, uma parte maior do serviço, vão gastar mais dias ou menos dias? Ora, professor, se aumentou o tamanho do serviço, vou precisar de um número maior de dias. Aumentou o tamanho da obra, aumentou o número de dias, as duas grandezas movimentaram-se no mesmo sentido. E então você vem aqui na coluna que não tem o X, coloca a letra D de diretamente. Ah, professor, coloca o D de diretamente quando as duas grandezas se movimentarem no mesmo sentido. Coloca o I de inversamente quando as grandezas se movimentarem em sentidos contrários. Perfeitamente. E agora, professor, já posso começar a fazer as minhas contas? A minha sugestão, que já passei inclusive na questão passada, é que você analise verticalmente cada uma das colunas, obviamente das colunas que não tem o X, para saber se é possível fazer logo de imediato alguma simplificação. Compare aqui, olha na coluna dos número de funcionários, temos 15 e temos 20. Esses dois valores, dá para simplificá-los, sim ou não? Dá, professor, dá para dividir todo mundo por 5. Se eu dividir todo mundo por 5, 15 dividido por 5 ficam 3. 20 dividido por 5 ficam 4. Agora, olha para a coluna aqui do percentual da obra. Temos 30% e temos 70%. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ignorar o sinal de porcentagem. Cortei o sinal de porcentagem lá em cima, com o sinal de porcentagem lá embaixo. Ainda dá para fazer alguma simplificação? Sim, dá para cortar esse zero aqui de cima com esse zero aqui de baixo. Ficamos com 3 e 7. Ótimo, não dá para simplificar mais nada. Já podemos fazer agora as nossas contas. Vejam que são 3 colunas, portanto serão 3 frações. A primeira fração aqui da esquerda, você já sabe, é sempre com aquela coluna que tem o X. Pegue os valores da coluna que tem o X e traga esses valores bem para cá para formar a fração da esquerda. E esta fração da esquerda, que é a fração que tem o X, será sempre separada das outras frações pelo sinal de igualdade.
E agora, professor, vamos lá. A próxima coluna, a próxima fração vai ser dessa coluna aqui, ó. Número de funcionários. Recebeu o ID inversamente. O que temos que fazer com esses dois valores? Temos que inverter as suas posições. O 3 estava em cima, o 3 veio aqui para baixo. O 4 estava embaixo, o 4 veio aqui para cima. E agora? Está faltando uma coluna. Está aqui, tamanho da obra. Olha lá, gente, ó, o D de diretamente. Esses dois valores, 3 e 7, vão aparecer aqui na última fração, mantendo as posições que estão. Ninguém vai trocar as posições, por quê? Porque aqui temos a letra D de diretamente. O 3 vai continuar em cima, o 7 vai continuar embaixo. E essas frações da direita da igualdade serão sempre multiplicadas entre si. E agora, professor, dá para fazer mais alguma coisa? Sim, dá para fazer mais alguma coisa. Vamos ver, ó. Esse 3 aqui de cima, eu vou cortar com esse 3 aqui de baixo. Ok? E agora? Agora multiplicamos cruzando. Ficamos assim, ó. Ficamos assim, 8 sobre x é igual a 4 sobre 7. Você multiplica cruzando. 4x, olha aí, ó, multiplica cruzando. 4x é igual a 8 vezes 7. Traz para cá. Vamos levar o x, vamos levar esse 4 que está multiplicando para o lado de lá. Ele vai dividindo. 8 vezes 7 dividido por 4. Dá para simplificar bem aqui, ó. 8 dividido por 4, aqui fica um 2. E finalmente 2 vezes 7 são 14. X é igual a 14 dias. Agora vamos com calma. Vamos com calma, tá? Muito provavelmente, se houvesse entre essas alternativas de resposta, se houvesse aqui 14 dias, seria isto uma pegadinha terrível, porque muita gente ia marcar aqui os 14 dias como se fosse resposta, porque fez essas contas e achou aqui x igual a 14. Por sorte que esse elaborador aqui, né, a VUNESP não colocou 14 dias entre as alternativas de resposta, senão ia matar muita gente, né? Porque você fez as contas, achou 14 dias. Se você tivesse ido logo procurar nas respostas, você veria 28 dias, 24, 20, 16, 22, e aí você pensaria, opa, não tem 14. Será que eu fiz errado? Vamos ver direito o que a questão está perguntando. A questão quer saber, tá? Quer saber. Vamos lá. Supondo que todos os funcionários apresentam desempenhos iguais e constantes, tens que toda a tarefa, incluindo os 8 dias iniciais, qual é o tempo total para fazer o serviço inteiro? O tempo total para fazer o serviço inteiro são aqueles 8 dias que já haviam sido usados, né, na primeira parte da tarefa, e mais os 14 dias que nós acabamos de calcular para fazer o restante da tarefa. E aí, quando você passasse a régua para somar, o 8 mais o 14, 8 mais 14, e aí você chegaria a 22 dias. Aqui está, portanto, a resposta da questão. Letra E, resposta da questão número 2.